a primeira aula da Ordem Illuminati do Brasil. Sou Maurício de Sá, fundador da Ordem aqui no Brasil. Bom, o intuito das aulas é trazer informações reais sobre o que é a Ordem Illuminati do Brasil. A Ordem Illuminati do Brasil é uma ordem que se baseia no iluminismo filosófico do século XVIII, o século das luzes, né? A primeira ascensão da Ordem Illuminati foi em 1776, né? Por um professor, né, na Baviera, na Alemanha, Adam. Adam funda o primeiro levante Illuminati, baseado no iluminismo, que é a abertura mental versus as crenças limitantes, principalmente políticas e religiosas. Essa é a verdade sobre a Ordem Illuminati. Uma ideia, ela não termina, ela não deixa de existir, ela não acaba, ela continua existindo. Ela apenas adormece por alguns motivos da metafísica, né? Como diz Platão, né? Metafísica além da física. Não é por acaso que estamos aqui e ressurgindo, se reestruturando no Brasil, com os mesmos preceitos do iluminismo. Adam, ele não cria uma ordem, ele ordena os conhecimentos do iluminismo, né? Não é uma ordem inventada da mente de alguém, é uma ordem construída com preceitos técnicos do iluminismo filosófico. E é esses preceitos que traçam e norteiam a nossa Ordem Illuminati. As nossas aulas aqui, elas serão contínuas, gradativamente, né? Sobre os nossos materiais de estudos. A nossa base é a nossa Constituição Illuminati. São 314 páginas de material totalmente filosófico, tá? Essa logo é a logo da nossa ordem, ela é registrada, né, legalmente. Todo o nosso material didático também é registrado legalmente. Temos CNPJs e também temos material de apoio, né? Material aberto ao público, como o Breviário Illuminati, a Bíblia, temos uma Bíblia Illuminati. A Constituição está aqui para mostrar que não somos uma organização de anarquia, uma organização contra as leis de um governo democrático, muito pelo contrário, tá? Estamos aqui para fortalecer a democracia do nosso e dos demais países democráticos. Isso é muito importante vocês saberem. A Illuminati, ela tem um viés político? Não. A Illuminati, ela é uma seita? Não. A Illuminati é uma religião? Não, ela é uma ordem. Ordem no sentido militar? Não. Ordem no sentido de ordenar os estudos numa categoria que chamamos de graus, né? A Illuminati são 13 graus, sendo que a gente divide nos manuais de apoio, tá? Então a gente começa com o adepto, que é o grau 0, né? E vamos até o 13. Então vocês têm acesso a 14 manuais. O intuito aqui é passar um pouquinho cada aula para quem é membro se aprofundar nos estudos e para quem não é membro pode nos procurar. Tá? Vamos começar aqui baseando na nossa Constituição e no capítulo 1 é muito importante vocês entenderem isso. A origem não é terrena. Toda estrutura legítima nasce de um ponto invisível. Isso é muito importante vocês entenderem. Tudo que existe aqui já existe na metafísica, como diz Platão, no mundo das ideias, né? Então não somos criadores.
Maurício de Sá, que sou eu sou o fundador na parte administrativa, mas eu não sou eu não criei a ordem, eu não inventei os ensinamentos. A ordem Illuminati, ela não vem com esse intuito, né? Então ela vem aqui para desvendar os véus limitantes que bloqueiam essa parte do corpo humano, que é a mente, né? A ordem Illuminati, ela é 90% mentalista, né? Então a gente não tem, como na maçonaria, que a gente tem muitos rituais, a gente tem exercícios mentais, né? Então, se você entender que hoje você usa de 5, 6, 7% da potência do seu cérebro, imagina usar 9, 10, né? Então, fazer essas libertações de crenças limitantes, tá? Esse é o nosso primeiro objetivo. Seguindo aqui, a gente tem falando sobre o nosso propósito. No capítulo 1 ainda, né? Para quem tem a Constituição e pode seguir, é muito importante vocês entenderem que o nosso propósito não é político. Está aqui no capítulo 1, propósito não político. É importante vocês se atentarem a isso. As instituições da Terra operam dentro das esferas do poder visível, disputam territórios, leis, orçamentos, votos e influência. Ainda que muitos busquem a nobreza neste ofício, há um limite intrínseco a toda essa estrutura fundamentada em consensos instáveis. Ela precisa governar pelo controle, não pela consciência. Preste atenção agora. A Ordem Illuminati do Brasil, ao contrário, não se ergue sobre pactos frágeis, mas sobre um pacto invisível, firmado entre almas despertas e a consciência universal. Seu propósito não é político, porque sua atuação não está voltada ao governo dos homens, mas à soberania do Espírito. Isso é muito importante. E aí eu quero que vocês aprofundem esse tópico dentro da Constituição que vocês têm aí em mãos para estudar. Complementando no capítulo 1, sobre dogmas. Dogmas são estruturas petrificadas, que nasceram da tentativa de preservar verdades, mas terminaram por impedir que a verdade continue respirando. Olha que profundo isso. Um dogma é uma ideia congelada no tempo, divorciada da experiência viva, imposta como obrigação e referenciada por repetição. Ele exige crença, mas não compreensão. Ele alimenta a obediência, mas não a lucidez. Por isso, onde há dogma, há medo. Onde há medo, a luz não permanece por muito tempo. Entenda isso. A missão da Ordem Illuminati do Brasil é essencialmente o oposto ao dogma. Ela não quer que creiam, mas que despertem. Sua razão de existir não é fundar mais uma crença no mundo, mas dissolver os muros que aprisionam a consciência nos sistemas engessados do passado. Ela surge como um espelho limpo, onde o ser pode ver sem filtros. Ela convida o iniciado a caminhar com autonomia, com discernimento, com soberania de pensamento e de alma. A ordem não possui textos sagrados intocáveis,
porque sabe que o único texto que realmente é sagrado é o ser humano desperto. Esse é um tópico muito importante que vocês vão poder continuar aprofundando, né, no capítulo 1. No capítulo 1 a gente ainda tem a luz organizada. O que significa? A luz, quando absoluta, é incompreensível. Não pode ser vista em sua plenitude, pois ofusca, cega e desorienta. O que é puro demais só pode ser assimilado por camadas. Por isso mesmo, a luz precisa de uma estrutura. Estruturar a luz não é aprisioná-la, é torná-la acessível. Assim como o fogo se revela numa chama controlada, a sabedoria se revela num sistema simbólico cuidadosamente ordenado. A Ordem Illuminati do Brasil não foi construída por vaidade organizacional, foi revelada segundo uma geometria espiritual precisa, onde cada grau, cada cargo, cada rito é uma manifestação concreta de uma realidade sutil. Aqui, a organização não significa opressão, significa harmonia vibracional. Cada regente, que é um líder, né, de uma que chamamos de célula, representa uma nota na sinfonia da consciência coletiva, uma parte viva do corpo iniciático e em expansão. Muito importante esse tópico, né? Esse tópico é para vocês entenderem que a luz precisa ser organizada. Daí o nome de Ordem Illuminati, uma ordem para ordenar esse conhecimento através de graus. Seguindo aqui, ainda o capítulo 1, tem o fundamento eterno. Tudo que nasce com a permissão do tempo também se curva a sua espada. Reinos surgem e desmoronam, ideologias florescem e murcham. Palavras humanas são moldadas pela areia dos séculos, mas há uma força que não se submete às horas, nem aos decretos da história. A verdade que vibra desde antes da criação do visível. Essa Constituição só pode ser sólida porque não repousa sobre intenções humanas, mas sobre um fundamento que não foi inventado, foi recordado. Não é apenas uma resposta a uma necessidade contemporânea, mas um reflexo de uma estrutura superior que governa o invisível. Cada princípio nela contido ressoa com leis arquétipas que antecedem as religiões, os templos e até mesmo a linguagem. Seus pilares foram erguidos sobre um solo que os olhos não veem, mas que os iniciados reconhecem, o solo do Espírito. E assim encerramos o nosso primeiro capítulo da nossa Constituição, deixando aqui uma mensagem. A semente foi lançada, o silêncio foi escutado, a voz do invisível agora habita entre nós. Que assim seja, assim se faz e assim se manifeste. E esse aqui é o primeiro capítulo da nossa organização, né? Então é muito importante vocês entenderem como que funciona a Ordem Illuminati do Brasil. Junto com essa base da Constituição, que eu peço que nessa primeira aula vocês se aprofundem com a sua Constituição que você tem em mãos, em cada resuminho de capítulo que foi lido aqui, nessa Constituição de mais de 300 páginas, uma reflexão antes de avançar para o capítulo anterior.
E quando você terminar, aí você vai dar aqui o que a gente chama do primeiro passo, tá? Que está no nosso manual de adepto. O único passo inicia uma jornada de 1000 léguas. E aí você começa o estudo no novo adepto que atravessou o umbral da ignorância. E aqui você inicia seus estudos, tá bom? Então, a primeira aula é que você leia com profundidade o que a gente disse aqui no capítulo 1 e aprofunde as suas ideias nessa primeira lição do manual de adepto. O nosso intuito é trazer aqui cada vez mais aulas aprofundando a nossa Constituição e sempre lembrando que vamos ter diversas aulas nos canais aqui digitais. Só que não adianta falar assim, eu vou ver a última aula, porque aí eu já vou saber de tudo, não preciso ver o resto. Não, é um complemento. Para você que já é membro da Ordem, e a gente tem membros em todo o país, essa ferramenta vem nos conectar, né? Devemos usar o século XXI, a tecnologia, para nos conectar. Aqueles que têm oportunidade, vocês já sabem, né, que são membros, temos encontros mensais aqui na nossa sede, na cidade de Santos, São Paulo. Mas também temos os nossos grupos de estudos e também o nosso grupo de network entre irmãos, para a gente criar um laço fraterno entre negócios, entre irmãos, para que a gente possa prosperar junto na vida profana, porque a prosperidade faz parte da vida no planeta Terra. O planeta Terra, a gente tem que buscar o equilíbrio entre o espiritual e o material. Não adianta ir para o alto de uma montanha e ficar rezando. E não adianta também você viver somente em busca de metais, de dinheiro. A gente, na Ordem Illuminati, busca o equilíbrio, né? Tudo é louvável, desde que seja legítimo. Então, isso que a gente mostra. E quebrando aqui uma mística muito forte, quando eu falo, todo Illuminati é rico, todo Illuminati, não buscamos riqueza, né? A primeira versão da Ordem Illuminati foi fundada por um professor. Então, a elite, realmente, a Illuminati, a elite, sim, intelectual. Temos objetivos? Sim, mas sistemático, está acima da política. A política está aqui, o sistema está aqui. Então, o nosso raio de ação é no sistema, tá? Os políticos são passageiros, o sistema é o que molda a sociedade. Então, espero que tenham gostado dessa primeira videoaula, verão mais, né? Assistam, divulguem e se tocar o seu coração e quiser fazer parte da Ordem, basta acessar, nos procurar, enfim, o nosso site lapidario357.com.br, que você vai ter lá, faça o contato, entrará em contato conosco e receberá um retorno da nossa secretaria. Deixando um recado claro aqui também, para vocês terem cuidado. Hoje em dia, só a Ordem Illuminati do Brasil, né, está legalmente constituída para operar. Então, cuidado com golpes de DDDs estrangeiros, prometendo fama, riqueza, poder, carro importado. Isso não existe, tá bom? A Illuminati é gratuita? Não, nenhuma ordem é gratuita. Tudo tem custos, tá? Temos ar-condicionado, prédio, aluguel, computador, milhares de coisas para pagar, próprio material didático, envio pelos correios. Então, assim, tem valores de investimento, tanto para iniciar, se filiar, e valores também mensais. Isso você pode consultar, né, através da nossa secretaria, como que funciona. O que precisa para fazer parte da ordem? Primeiro é ser maior de 18 anos, homem ou mulher maior de 18 anos. O segundo é que quando você souber que dos valores para investimento de filiação e mensalidade,
esses valores não podem lhe trazer prejuízos. Ah, mestre, meu sonho é entrar para a Illuminati, eu vou fazer um empréstimo no banco. Não, você não é bem-vindo e é pro seu bem. A gente não quer isso. O intuito aqui é somar, não prejudicar. Então, o intuito aqui é que você possa entrar como se fosse de verdade uma oficina para você ampliar, trabalhar essa parte do corpo humano, a parte mental, tá bom? Eu gosto muito de mostrar esse livro, é uma obra muito grandiosa, é uma Bíblia totalmente filosófica. O que é Bíblia? A Bíblia é apenas uma junção de livros filosóficos. Sagrada por quê? Ah, é religião, Bíblia sagrada? Não, é sagrada porque ela envolve algo maior da metafísica, né? Algo que não está aqui na Terra. Então, não tem nada a ver com religião, só para vocês entenderem porque Bíblia é sagrada. Então, a gente tem diversos materiais de apoio, materiais para membros, materiais para não membros, e a nossa ideia aqui nas redes sociais, você que está assistindo esse vídeo, é de criar pontes. Não estamos por aí, venha ser Illuminati, venha fazer parte. Não. Muitos não vão ter essa coragem, não vão ousar a entrar para a ordem, porque tem outros pensamentos, tem outros intuitos. Mas para aqueles que querem fazer a diferença, deixar um legado, trabalhar em prol de uma sociedade melhor e não ficar só gritando ao vento, xingando, falando palavras para políticos e enfim, que é de fato uma transformação operativa, as portas, a ponte está feita, tá bom? Quero agradecer a todos pela essa primeira videoaula, espero que tenham gostado, desejar aqui um excelente dia, noite, tarde, você que está assistindo, né, no seu melhor horário, e desejar que o Deus do seu coração, da sua crença, possa lhe proteger e lhe iluminar sempre através do intelecto. Que assim seja.